Boa noite, amados. Quero cumprimentar os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite eu quero trazer uma palavra ao coração de cada um dos amados. Antes eu gostaria de estar fazendo uma oração juntamente com você. Pai querido, te adoramos e glorificamos o teu nome. Amamos a ti, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor é. O Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que tem velado, Senhor Deus, sobre a tua palavra, Senhor. E cada dia o Senhor tem trazido aos nossos corações, ó Deus, o entendimento e o conhecimento de quem realmente o Senhor é. E nessa noite, Deus, eu quero agradecer, Senhor Deus, pela proteção que o Senhor tem dado para nós, para aqueles que sabem se refugiar em Ti. E como igreja, Senhor, nessa noite, nós estamos nos refugiando em Ti, na oração, na palavra e na comunhão, Senhor Deus, com a sua igreja, Pai. Nós Te amamos e queremos declarar este amor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra lá em Salmos, no seu capítulo 25. Quando o salmista Davi, ele faz uma oração para o auxílio divino. E a palavra começa da seguinte maneira: A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti eu confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não lembras, ó Deus, do pecado da mocidade e nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os teus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Até aqui. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor, nessa noite. E nós sabemos, ó Pai, que somente o Senhor pode mostrar para nós o caminho da salvação, o caminho que nos leva a entender e a conhecer aquilo que o Senhor tem para cada alma e para cada coração. Nessa noite eu gostaria de pensar um pouquinho juntamente com vocês a respeito de remanescentes, os remanescentes. Nós vemos que Deus, ele tem todo um cuidado, né? Com cada um daqueles que o ama e que espera em sua palavra. Nós vemos aqui no início o salmista dizendo que ele elevava a sua alma ao Senhor. E a minha pergunta é: aonde você tem elevado a sua alma? A quem você tem buscado o socorro no momento de dificuldade, no momento ali que muitas vezes a enfermidade pode nos assolar, o desespero, a depressão, a opressão, que nós vemos, amados, que cada dia se faz constante nas vidas daquelas pessoas que conhecem Deus, mas deixa ele lá num cantinho, não busca, não entrega de verdade a sua vida. Mas nós vemos aqui que o salmista ele nos dá uma diretriz, né? Que todos aqueles que sabem se refugiar em Deus, que busca ali Deus, ele jamais será
envergonhado. E o salmista ele fala ainda, né, que as nossas orações, elas nos ajudam grandemente a encontrar-se com esse Deus. E nós vemos aqui que quando às vezes nós chegamos diante de Deus e muitas vezes nós não oramos como convém, não sabemos orar ou pedir aquilo que realmente nós necessitamos. Às vezes nós oramos por aquilo que perece, mas não por aquilo que permanece. E o salmista ele vem nos dando ali uma diretriz de como nós devemos estar orando. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Quantas vezes eu e você, nós fizemos essa oração a Deus? Ensina-me, Senhor, as tuas veredas. Ensina-me, Senhor Deus, para que eu possa conhecer os teus caminhos, porque o Senhor é a minha salvação. Deus é a minha salvação, e para que essa salvação seja viva, seja eficaz, eu preciso conhecer qual é o caminho que Deus quer que eu esteja trilhando. Ensina-me as tuas veredas. Muitas vezes, amados, nós queremos conhecer as veredas de Deus, mas nós não andamos nessas veredas como a palavra de Deus ela tem falado para que nós estejamos nela. E o salmista ele fala: ensina-me a tua vereda, ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Esta é a oração que tem que estar nas nossas vidas. Jesus disse que muitas vezes as pessoas estavam ali seguindo ele pelo pão que estaria perecendo, pela enfermidade que muitas pessoas iam até Jesus para somente serem curadas, mas elas não queriam conhecer as veredas de Deus, elas não queriam conhecer verdadeiramente os caminhos do Senhor. Mas para aqueles que amam ao Senhor verdadeiramente, faz-se necessário buscar esse Senhor, conhecer os caminhos do Senhor, e não somente conhecer, mas andar ali nas suas veredas. E nós vemos ali que somente Deus tem a salvação para as nossas almas, pois ele declara no verso 5, né? Pois tu és, ó Deus, da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. A nossa salvação, amados, ela vem do Senhor. É Ele quem dá para nós a salvação, a libertação dos nossos pecados. Então nós vemos que ele disse: olha, Senhor, eu tenho esperado no Senhor todos os dias pela minha salvação. Nós sabemos, amados, que a nossa salvação é no momento em que nós reconhecemos os nossos pecados, e somente em Deus nós temos ali o poder, né, no nome de Jesus, de sermos libertos dos nossos pecados e das nossas mazelas. Então nós sabemos que só o Senhor, Ele é o dono da nossa salvação. Quando eu reconheço isso, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu tenho que reconhecer que somente dele que vem a minha salvação. A nossa salvação, ela é no momento em que nós acreditamos no sacrifício de Jesus. Mas nós sabemos, amados, que quando nós somos salvos, nós temos também que procurar conhecer aquilo que realmente agrada ao Senhor. E nós vemos, amados, que só Deus, Ele pode nos dar livramentos. E nós vemos ali o apóstolo João, quando ele tinha muita alegria em saber que o povo que aceitava Jesus, que cria em Jesus, estava andando ali na verdade que era Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você que já entregou sua vida para Jesus, você que reconhece que Jesus, Ele é tudo na sua vida, você às vezes passa o dia, passa as horas, sem ao menos pedir para Deus revelar qual é a vereda que você deve andar. Muitas vezes nós deixamos de orar por não saber orar como convém. Às vezes nós achamos: Deus sabe aquilo que eu preciso, Deus conhece meu coração, Deus conhece meu pensamento. Deus conhece, amados, mas Ele quer que você também declare com seus lábios, declare com sua alma, declare com seu coração aquilo que realmente você quer. O salmista Davi, ele pedia que ele queria conhecer os caminhos de Deus. Não é somente querer conhecer,
mas é também querer andar nesses caminhos. Nós vemos, amados, como nós andaremos nesse caminho se nem ao menos conhecemos as veredas de Deus? Muitas vezes nós não andamos no caminho porque nós não conhecemos. E a partir do momento em que nós conhecemos essas veredas, nós temos a obrigação, o dever como cristão, andar nessas veredas. Jesus disse que nós deveríamos estar tomando a nossa cruz de cada dia e segui-lo até o fim. A cruz que eu tenho para carregar, ela é minha, com choro, com alegria, com perseverança, eu devo levá-la até o fim. Qual é a cruz que Deus tem dado para você carregar? A Bíblia diz que Deus ele não nos dá um fardo maior do que aquele que nós não podemos suportar. Se você está vivendo uma situação hoje que muitas vezes pode ser desagradável, confia no Senhor, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele vai estar estabelecendo os seus pensamentos. E nós vemos ali que quem será envergonhado? Aqueles que não observam os caminhos de Deus. Não se engane. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. E a palavra de Deus é imutável. Hoje nós mudamos muitas coisas, achamos que não é desse jeito, não é bem assim. Mas ela continua sendo a mesma ontem, hoje e sempre. Deus, ele faz conhecer as suas veredas. Nós vemos que aquelas pessoas que são justas, elas progridem nesse conhecimento. Elas progridem em conhecer e não somente a conhecer, mas em andar, em viver, que é o mais importante. Nós vemos a partir do verso 8, que diz que bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Quando nós conhecemos, quando nós entendemos e quando sabemos que estamos em pecado, quando Deus vem e nos exorta, quando Deus vem e nos corrige, é porque Ele nos ama. Por isso que a palavra diz que Deus, Ele aponta o caminho aos pecadores. Ele mostra para nós quando nós estamos errando. Ele mostra para nós quando nós estamos fazendo algo que não é do seu agrado. E por que Ele faz isso? Porque Ele é bom, porque Ele é reto. E somente os humildes podem entender o caminho que Deus está guiando eles. E o salmista diz: e ensina aos mansos os seus caminhos. Manso, aqueles que realmente se sujeitam à vontade de Deus. Deus, ele é bom. E nós vemos ali também que todas as veredas do Senhor, elas são verdades e elas são misericordiosas. E o salmista ele diz que todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo dias trabalhosos, como diz a palavra do Senhor, que quando mais se aproximava a vinda do Senhor, nós estaríamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis. É esses dias que nós estamos vivendo, onde o mundo ele nos apresenta coisas assim que aos nossos olhos nós olhamos e falamos: nossa, não é esse caminho que Deus quer que o homem trilha. Mas ele deixa o homem fazer a sua escolha. Nós temos livre-arbítrio, não é isso que nós pregamos? Nós temos o livre-arbítrio. Mas eu entendi na minha vida, até os dias de hoje, de quando eu conheci a Jesus, até os dias de hoje, que aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, nem sempre é aquele caminho que Deus quer que eu trilhe. Não é aquele caminho que Deus tem planejado ou planejou para que nós andássemos nele. Nós estamos vivendo esses dias, amados, onde o certo é errado e o errado se torna certo. Aonde a corrupção é tão grande que a Bíblia diz que nos últimos dias haveria homens jactanciosos, amantes de si mesmo, soberbos, cheios de malícias. E esses homens estariam no nosso meio, fazendo com que aquilo que é verdade, segundo a palavra de Deus, venha a ser distorcida. Mas nós vemos ali que Deus, ele guarda
A sua palavra, a sua misericórdia, a sua vereda, as suas verdades é para aqueles que guardam a sua aliança. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar atentos à palavra de Deus, guardando a aliança que um dia Ele fez conosco. A aliança de sangue ali na cruz do Calvário. Eu sou apaixonada por essa palavra do Senhor aos nossos corações. Sabe por quê, amados? Que a minha iniquidade, que a nossa iniquidade, ela é perdoada. Sabe por quê? Por causa do grande amor que Deus tem para comigo e para com você. Deus perdoa as nossas iniquidades, que é muito grande, por causa do seu próprio nome, por causa dele mesmo. Ele todos os dias, ele vem até nós e quer que nós podemos pedir perdão pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Se eu fazer uma reflexão da hora que eu levantei até a esse momento que eu estou falando com vocês, quantas coisas em pensamentos, em atitudes, nós poderíamos ter ali desagradado o nosso Deus. E agora é o momento de nós refletirmos para quem são as veredas de Deus. Para quem são os caminhos de Deus? É para mim, é para você, é para aquele homem que teme ao Senhor. A este homem que teme ao Senhor, ele vai instruir no caminho que ele deve escolher. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por causa do temor de Deus no meu coração, que eu tenho a oportunidade de escolher aquilo que é certo para a minha vida. E quando nós estamos andando nesse temor, a nossa alma vai ser próspera. E na prosperidade repousará a sua alma. Glória a Deus por isso. E a sua descendência herdará a terra, porque os nossos filhos estão olhando para as nossas atitudes como os pais. Pais biológicos, pais na fé, eles estão olhando. E a terra que Deus prometeu, que manaria leite e mel, ela está aí para aqueles que realmente sabem buscar e temer ao Senhor em seus caminhos. E nós vemos que Deus, ele revela os seus pensamentos e dá entendimento da sua palavra somente para os que estão prontos e se submete a ele. Ignorância desse fato, ele se torna um erro que tem causado muita destruição na cristandade e também nas nossas próprias vidas. Amados, muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas nesta hora nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a palavra do Senhor diz, para que nós não venhamos nos perder. E que nessa noite os remanescentes de Deus possam estar levantando e clamando ao Senhor, elevando a sua alma ao Senhor e acreditando que Deus, ele fez a promessa, ele vai cumprir a promessa. E, amados, o seu pecado que você cometeu hoje, se você pedir perdão para Deus, ele vai te perdoar, ele vai te purificar e ele vai te dar para você uma nova oportunidade. Mas ele fala a mesma coisa que ele falou para a mulher samaritana, que os seus pecados estavam perdoados. Para a mulher adúltera, seus pecados estão perdoados. Vais e não peques mais. É tempo de nós estarmos fazendo essa reflexão nas nossas vidas e termos uma vida de santidade, uma vida de amor e uma vida de piedade nos caminhos do Senhor. Amém? E a minha oração nessa noite para você é que você encontre os caminhos do Senhor. Se achegue ao Senhor de toda a sua alma e que o grande amor de Deus, esse amor que excede todo o entendimento, todo o conhecimento, esteja sobre a sua vida.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance a sua vida de uma maneira poderosa em todos os âmbitos da sua vida. E que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, esteja com você, desde agora e para todo sempre. Glória a Deus por essa palavra. Que Deus esteja abençoando cada um de nós nessa noite.